para a nossa reflexão. A gente começa aqui pela semana. Hoje é quinta-feira, a semana que nós estamos é a semana do não judaísmo, né? Então já começamos no domingo falando sobre o dia da constante revelação divina. Então Deus tem se revelado desde a época de Adão até a última pessoa que vai existir sobre a terra. Deus vai continuar se revelando, se mostrando ao homem, porque Deus ama o homem, e porque Deus, o homem e a mulher, né? Porque Deus ama o ser humano, porque Deus quer ter comunhão com o ser humano. Ele então se mostra, ele quer salvar o ser humano. Então ele se derrama a mostrar-se para todo ser humano. Todos têm acesso à revelação de Deus. Na segunda-feira falamos do dia das religiões pré-diluvianas, porque quando você tem acesso à revelação de Deus, o Espírito opera em você e começa a lhe convencer do pecado. Você assume, ó, eu sou pecador. Né? Aquelas pessoas que querem mudança, elas então engajam numa vida religiosa, algum tipo de religiosidade. Uns com exageros, outros sem exageros, outros com uma maneira, outros de outra maneira, mas eles vão se engajar numa atuação de querer buscar em Deus, então, solução para ele. Deus, então, oferece o Espírito. Aqueles que permitem, porque tem religiosos que não permitem o Espírito Santo fazer a obra, esse é o joio. Mas aqueles que permitem que o Espírito, né, ajude, esse vai ser trabalhado pelo Espírito e vai se transformar no trigo, na ovelha. Entende? Então, cada um vai desenvolver a sua religiosidade. E daí vão surgir as religiões. E aí a gente tem as religiões antes do dilúvio, na segunda-feira falamos, na terça-feira as religiões depois do dilúvio, logo depois do dilúvio. Na quarta-feira ontem falamos sobre as religiões pré-históricas, aquelas que foram antes dos anos 4.000 antes de Cristo, antes da história começar, antes das escritas começarem a ser praticadas, né? Então não havia escrita e tal, então aquelas religiões daquela época. E hoje a gente fala das religiões pré-abraâmicas, religiões anteriores a Abraão. Quais são? Bom, naturalmente existiram, né? Mas a Bíblia, pelo menos uma ou talvez outras, a Bíblia relata que é a religião de Melquisedeque. Melquisedeque encontrou Abraão, ele já era o sacerdote do Deus Altíssimo. Entendeu? Então não era judeu, não tinha nada a ver com o judaísmo, não tinha nada a ver com Abraão. Abraão encontrou, já havia aquele homem ali, já havia uma ou muitas religiões que já conheciam e já atendiam a Deus. Olha que beleza, né? Não foi Moisés que descobriu a roda. Não foi Moisés. Moisés foi apenas mais um. Abraão foi apenas mais um. Mas Deus já se manifestava e já era adorado por outras pessoas, né, fora do judaísmo. Entendeu? Então a gente lembra as religiões pré-abraâmicas, aquelas que vieram antes de Abraão. Aí aqui diz assim, com a de Melquisedeque, Balaão e outros, né, milenares, todas como respostas humanas à permanente revelação de Deus ao mundo. Tá bom? Então tá aqui, né, sobre essas religiões. Aí a gente vem aqui para falar sobre o dia de hoje. Não, é o dia de hoje não. Para falar sobre o mês de outubro, né? Hoje é o dia 27. A gente vai fazer o seguinte destaque desse dia, desse mês. Mês das religiões. Aí, esse é o mês da gente lembrar sobre as religiões. Bahá'ísmo, Caudai e Cheondoísmo. São religiões que existiram e muitas delas, talvez todas, ainda existam, né? E você pode conhecer muito sobre elas na internet, né? O Wikipédia pode lhe ajudar muito nisso. Bahá'ísmo, Caudai e Cheondoísmo.
Quando você for ler sobre religiões, não fique procurando o que há de diferente delas para você, não, porque isso alimenta a nossa prepotência. Procure as coisas que se assemelham à sua. O que é que eles acreditam e que tem a ver com o que você acredita? Isso vai ser mais saudável para você, entendeu? É mais saudável, entendeu? Só em você não alimentar essa prepotência que a sua ou a minha religião é melhor do que a dos outros, isso já vai ser muito saudável para a gente, tá bom? Para o mundo todo, né? O mundo todo ganha com isso. Vamos aqui para o Facebook, vamos ver o que é que tem lá que serve para a gente, né, nessa oportunidade. Vamos ver aqui. Quinta-feira, então tá aqui. Muito bem, 27 de outubro, então vamos ver aqui. Dia do engenheiro agrícola e do combate ao fake news. Quanto mais combate, mais aparece, né? Não tem uma unidade assim, quanto mais condena, mais o diabo aparece. Um negócio, um comentário mais ou menos assim, né? Então, e o pior de tudo que vem é do lado evangélico, tá? Religioso. E usando o nome de Jesus, as mentiras. Olha que coisa do cão, né? Que coisa, né? Então veja só. Dia estadual do artista plástico, lá no Mato Grosso, e da prevenção de câncer de colo uterino, em Pernambuco. E do passeio ciclístico ecológico em São Paulo. Dia Nacional da Pró-Saúde da População Negra e dos Direitos das Pessoas com Doença Falciforme. E Dia Mundial da Oração pela Paz e o Dia Sem Papel, né? É a ideia de gastar menos papel para se usar menos, se estragar menos as florestas. Dia Internacional do Patrimônio Audiovisual e da Terapia Ocupacional. Tá bom? Então hoje é o dia de todas esses comemorativos. Aqui tem orientações como fazer a vida melhor. A primeira diz assim: para a sua saúde, angústia existencial é parte da vida, perceptível em grandes eventos da vida ou apenas após grandes marcos na carreira. Parece afetar principalmente pessoas inteligentes e ambiciosas. É uma das razões pela qual pessoas trabalham duro, não querendo pensar nisso. Não há nada de errado em se sentir assim. Você não está sozinho. O fato de estar ansioso, angustiado, né? Em si mesmo isso não é o problema. O problema é quem passa muito tempo nisso. Aí é que é o problema, tá bom? Mas está angustiado, está ansioso, está preocupado, não é problema. Pelo contrário, isso é próprio de gente ativa, né? Gente responsável. Agora, o que não pode, o que adoece, é você manter-se nisso. É o tempo todo nessa angústia, o tempo todo nessa ansiedade. Aí é problema, tá bom? Testemunho. Busque como ser melhor luz e sal, para seus vizinhos e desconhecidos, tá? Personalidade. Hoje é o dia da personalidade do defensor. E falando de um livro da Bíblia, segundo Pedro, o apóstolo faz advertência contra os traidores dos finais dos tempos, como escarnecedores na vida e na prática dos salvos, na convivência entre eles e o mundo. Tá? Então é uma preocupação na segunda carta de Pedro, né, falando aos cristãos. Ok? Aqui tem aquele convite para que as pessoas se inscrevam no nosso canal, né? Para que a gente possa ir mais longe, falar mais, né? Alcançar mais pessoas aí pelo mundo, né? É assim que o Facebook trabalha. Quanto mais pessoas inscritas, mais longe a gente vai. Então é por isso que a gente convida as pessoas a se inscrever. Vamos aqui para notícias do cristianismo.
A primeira diz assim: Bolsonaro, o presidente, chama comandantes das Forças Armadas para reunião. E não vai prestar. Forças Armadas reunidas não prestam para nada, mas prestam muito para ameaçar a democracia. E ainda mais com a eleição agora. Entendeu? Não vai prestar. Vai sair coisa errada aí. Tenha certeza. Porque eles ruminam isso. Eles se alimentam disso. Entendeu? Então, Forças Armadas vão descobrir, naturalmente, como usar as armas que eles têm para ameaçar a democracia. Não tenha dúvida. Né? Pode até não conseguirem, mas que vão com certeza fazer isso, vão. Tá bom? Por que eu digo com certeza? Porque na história do Brasil, desde 1930, as Forças Armadas não têm feito outra coisa. Não é de agora, não. Eles é uma doença humana. Botou a arma no lado, ele acha que ele é o dono do pedaço. Ele é o dono da cocada preta. Ele está armado, o resto não. Então, eles podem tudo. Todo mundo tem que obedecer eles. Entendeu? É um perigo. Né? Esses homens deveriam estar ou na vida civil ou na cadeia, por tudo que já fizeram. Mas lá, é só isso que vai acontecer. Isso tudo é ameaça. Entendeu? Ameaça. Vamos ver mais aqui. Outra notícia. A cinegrafista da Jovem Pan, que é uma emissora de rádio, televisão, sei lá, essas coisas todas, entrega aquele candidato lá de São Paulo. E diz que filmou segurança do candidato disparando tiros na farsa. Estavam mentindo, criando uma situação para puxar voto. Agora, o comentário que eu faço aqui é o seguinte: eles não estão errados. Tem um ditado que diz assim: se o doente quer canja, canja no doente. O tipo de gente que vota nesse pessoal aí ama a mentira. Divulga a mentira. A mentira faz parte do contexto deles. Então, eles sabem que muita gente gosta da mentira, então eles vão fazer a mentira. Como é que é feita novela? A novela, ela é feita para poder atrair a atenção, a audiência, ela é feita pesquisa. O que é que o povo gosta, o que é que o povo não gosta, o que é que concorda, o que é que não concorda. Então, eles criam, a partir dessa informação, eles criam uma trama na novela para que ela atraia atenção, voto. A mesma coisa. Então, eles entendem que o povo que concorda com eles é um povo que gosta de mentiras. Então, vamos mentir. Entendeu? Não tem compromisso com Deus. Eles dizem que tem. Mas não tem compromisso com Deus. Eles querem ganhar a eleição. Vamos mentir. Entendeu? E o que é pior, os evangélicos, eles sabem que amam a mentira. Porque os evangélicos são mais mentirosos do que os outros. Evangélico que eu estou falando aí é o cristianismo joio. Né? Cristianismo trigo, claro que não. Mas grande parte é joio. Gosta da mentira. E eles estão fazendo o que esse povo gosta, que é o voto deles. Então vamos mentir. Não é isso que vocês querem? Mentira neles. Tem mais aqui. O senador Alessandro Vieira diz que errou em 2018 ao votar em um candidato e declara voto agora no outro. Olha, a palavra do senador aqui até que está certa. Eu errei. Porque ninguém pode dizer, olha, eu fui enganado, não. Esse negócio de, eu me enganei. Não, é mentira. A pessoa que eles votaram sempre foi o que sempre tem sido. Não é? Ele não se manifestou depois que foi eleito, não. Ele sempre foi misógino, ele sempre foi mentiroso, ele sempre foi preconceituoso, ele sempre foi racista, ele sempre foi tudo.
Ninguém pode dizer assim, eu fui enganado. Não, enganado não. Você sabia, porque ele nunca deixou de ser o que ele sempre foi. Votaram nele, apoiaram ele, porque quiseram. Quiseram não. Aí é que entra o comentário que eu coloquei aí. Deixaram-se levar pelo ódio que a mídia criou, deixaram-se levar pelo ódio e votaram mesmo sabendo que a pessoa era assim. Entendeu? Então ninguém pode dizer, eu me enganei, fui enganado. Não, enganado não. Porque isso aí, a pessoa, o tal lá, nunca deixou de ser o que ele sempre foi. Todo mundo, quando votou nele, sabia que ele era daquele jeito. Ninguém pode dizer, eu fui enganado. Não. Votaram sabendo que ele era daquele jeito. Ele sempre foi. Só não viu quem não queria. E olha lá que todo mundo viu, porque foi feita uma campanha na época, dizendo assim, ele não, e mostrando quem ele era. Mas votaram. Então não vem negócio de dizer que foi enganado, não. Entendeu? Não há engano. Todo mundo sabia exato, como o caso de Hitler. Todo mundo sabia quando votaram em Hitler, quando apoiaram Hitler, quando continuaram com Hitler. Os evangélicos lá na Alemanha sabiam quem era Hitler, porque ele sempre foi e sempre pregou aquilo que ele foi. Então não tem engano. Isso é mentira. Quem está mentindo aí não é ele. E nesse caso aí, ele não mente. Ele é mentiroso, mas nesse caso aí não. Ele sempre foi o que ele tem sido. Agora, quem é mentiroso é quem diz que foi enganado. Esse é mentiroso, porque não foi enganado. Ele sempre disse que ele era o que sempre foi. Entendeu? Então, é o caso, aproveitando a palavra do senador, aí ele falou, eu errei, aí tá certo. Mas não foi enganado, não. Errou sabendo que estava errando, mas errou. Ok. O outro aqui que tem aqui diz assim, o TSE não acolhe sugestões do Ministério da Defesa para alterar a fiscalização das urnas. De vez em quando, o TSE e o STF dá a ideia de que não tem medo das ameaças das Forças Armadas. De vez em quando, e aqui está uma delas. De vez em quando, eles dão assim a ideia de que eles são autônomos, não tem medo das ameaças das Forças Armadas. De vez em quando, mas na maioria das vezes é o tempo todo, né? O tempo todo sofrendo isso. Aqui tem outro. Líder do União Brasil, que é um partido, ameaça retirar o STF, ameaça retaliar o STF em caso de derrubada do orçamento secreto. Se acabar com o orçamento secreto, a gente vai retaliar o Supremo Tribunal. Ameaça. Quem é União Brasil? PF é o mesmo PFL, é o mesmo PSL, né? É a mesma Arena, é o mesmo. Mudou tanto de nome, é o mesmo Democrata, mudou tanto de nome, né? Viu aquela coisa do muda-se a coleira, mas o cachorro é o mesmo? Entendeu? Então, os políticos são os mesmos, mas os nomes mudaram para enganar nós. Não, botar um nome novo, porque agora tudo vai mudar. Aí vão mudando de nome, né? Mas são eles os mesmos. Os mesmos, né? STF, se tirar de nós o orçamento secreto, a gente vai retaliar vocês. Vocês têm que deixar a gente continuar botando a mão nesse dinheiro gordo. É dinheiro que tiraram da educação, tiraram da saúde, tiraram da segurança, para jogar ali, porque precisava manter esse monte de gente apoiando os interesses do governo. Esse povo não vai para o inferno, não. Eles vão para o quinto dos infernos. Quinto. Se não houver o décimo. Vamos ver mais aqui. Aqui tem outro. Empresário
que coagiu funcionários. Presta atenção, é assim que funciona o sistema. É o rico, é o patrão, é o dono da grana. O amor ao dinheiro é a causa de todos os males. Então, o empresário que coagiu funcionários a filmar voto em um determinado candidato vai pagar a indenização de R$ 150, ou 150 mil. Para esse empresário, 150 mil é ruim para mim e para você, que não cometemos esse crime, porque até nem somos empresários. Mas para ele, 150 é uma esmola que ele dá no fim de semana. É um dinheiro que ele gasta com cachaça uma vez por semana. Isso aqui é um incentivo para que ele continue fazendo isso. Ele vai fazer de novo. Nem que ele pague o dobro. Ele vai fazer de novo. Porque isso aqui é a esmola que ele está dando. Para ele isso aqui não vale nada. E ainda mais, não duvido. Olha, você vai pagar 150 mil e você tem 5 anos para pagar esse dinheiro. É um incentivo para o cara fazer de novo. É assim que funciona o sistema. Para o rico, tudo fácil. Para quem tem a grana, tudo fácil. Tudo é moleza. Mas para quem não tem grana, é só sufoco. Só sufoco. Vamos ver mais aqui? Bom, não tem mais, né? Mas é aqui, isso tudo tem a ver com o cristianismo? Tem. Por quê? Ou somos nós que estamos fazendo isso, ou estamos apoiando quem faz isso, ou nós estamos calados e quem cala consente. Tem a ver conosco. E um quarto motivo é porque nós não somos a maior religião do mundo e a gente só presta para a nossa vaidade, não presta isso para a gente então influenciar um pouquinho mais nesse mundo? É só para a gente ficar vaidoso de que a minha religião é a maior do mundo, mas não serve para influenciar, fazer diferença nesse mundo? Apesar que nós é que somos os mais divididos, né? Como é que vai ser força? Não existe força num grupo dividido, tá bom? Uns gostam de difundir mentiras para favorecer o rico. Só quem ganha é o rico. E os outros ficam lá sendo chamados de... Bom, deixa para lá. Aqui está o culto de hoje, né? O culto que nós estamos realizando. Ele já está curtindo aqui, olha. Irmã Edneuza Nascimento já curtiu o culto de hoje, né? Que mais? Aqui tem um fato, a notícia diz assim: evangélicos fazem jejum para Bolsonaro virar. Tem mais votos, né? Veja como é a concepção nossa de Deus. A concepção nossa de Deus é de um Deus pagão. Um Deus que é controlável. A gente vai controlar Deus. Ele é o poder, mas a gente vai controlar ele. Como? Fazendo jejum. Senhor, não faça a tua vontade, não. Nós estamos fazendo jejum aqui, é para que você mude essa situação. Olha só o Deus que a gente crê. Esse é o Deus que o cristianismo prega. É um Deus pagão. Dê a ele jejum e ele faz o que você quer. Dê a ele qualquer coisa e ele faz o que você quer. Esse não é Deus. Esse não é Deus. É outra coisa, mas não é Deus. O que mais? Aqui tem outro material falando o seguinte: pastor defende ditadura contra a vitória de um determinado candidato. Esse é o cristianismo que a gente prega. E todo mundo lá fora acha que todos nós pensamos assim também. Pastor defende ditadura contra a vitória de um determinado candidato. Vamos ver mais? Bom, aqui é uma palavra sobre o primeiro-ministro, né, declarando lá
por um candidato nosso aqui. Outra coisa aqui o título do vídeo diz assim, urgente, pastor é gravado confessando um esquema de corrupção. Isso já não afeta mais nada, tá bom? Isso já faz tão parte normal, já é tão normal que nem ninguém liga para isso mais. Isso é um culto ou uma delação? O cara está dizendo mesmo, com todas as palavras, claramente, não é? Um sistema de corrupção que os evangélicos estavam fazendo lá no MEC, aqui, pastor, na igreja. Irmãos, precisamos fazer isso em nome de Jesus. Meu Deus, o que é que o cristianismo é, né? Outra coisa aqui. Aqui é um vídeo que mandaram para mim, não é? Sobre Silas Malafaia. Duas coisas que eu chamo a atenção aqui nesse vídeo. O primeiro é quando ele assume o papel de um candidato, ele defende com unhas e dentes um candidato que hoje ele chama que é diabo. Naquela época ele vibrava, vibrava, né? Hoje ele diz que esse candidato que ele apoiou antes era diabo. Primeira coisa. Segunda coisa, ele reclama nessa época aí que igrejas não devem tomar posição em nome, porque a igreja dele, a Assembleia de Deus, né, tomou posição contra esse candidato. Tomou posição. Entendeu? Não, ninguém pode votar. E ele chateado. Igreja não pode, o papel de igreja não é tomar posição política. E hoje ele toma. Cabra mentiroso? É ou não é o que é que ele quer? Então é isso que o vídeo está mostrando aí. Isso tudo mostra quem somos nós evangélicos. Entendeu? Com o nosso silêncio ou com as nossas ações. Quem somos nós? Somos confiáveis? Entendeu? Aqui está ele, né? Então, defendendo e aí mostrando a mentira que ele mostrou. A lógica de uma parte do evangelicalismo. Para não ingerirem mosquitos, engolem camelos. Para não ingerirem mosquitos, fazem coisas terríveis em nome de Jesus. Vai dormir com barulho desse, né? Aqui tem um banner convidando as pessoas para que assistam alguns nossos vídeos. Então tem aí a sugestão. Aqui está falando sobre cristãos sem igreja, tá? Está falando aqui, é um estudo sobre esse assunto. Aqui está dizendo o seguinte, quem crê mesmo que Deus tem total controle de tudo, descansa. Olha aqui, quando você descansa, você não mente, não divulga mentiras, você não calunia, você não ameaça, você não violenta, você não tortura, você não persegue. Quando você descansa, né, porque Deus não tem o controle de tudo, pronto, Senhor. Acabou, não tenho mais que me preocupar com nada. Mas não, a gente fica, né, porque não confia. É mentira. É mais uma mentira nossa, né? O que mais? Aqui tem um estudo científico, viu? Porque evangélicos e católicos votaram e defenderam Hitler. Por quê? Mesmo sabendo quem ele era. Por quê? Né? Então é um estudo que é feito sobre isso. Aqui está falando sobre as religiões no mundo. Deus sempre se revelou a todo mundo. E aqui tem um gráfico falando, no passar dos anos, quem era a religião maior do mundo, depois foi passando para outra, e assim por diante. Tá bom? É muito interessante esse gráfico. O que mais? Aqui tem o culto de hoje, que na verdade era o culto de ontem, e nós temos aqui
né? O que temos a parte completa ou em parte do culto de ontem, tá bom? Ok, então esse é o que temos no Facebook.